Bom dia, povo de Deus, bom dia, tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus e o amor do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, entre na sua casa nesse dia, amém? Em nome de Jesus. Entre o amor, a paz, a alegria, independente de qualquer coisa, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos se esforçar para estar alegre, vamos se esforçar para estar feliz, amém? Em nome de Jesus. E eu estou aqui para te dar uma mensagem da parte de Deus no seu coração nessa manhã, tá bom? Vai entrando, vai entrando aí, vai dando um oi, tá? Vai dando um oi para mim, vai entrando, vamos se falando. Que o Senhor Deus abençoe nossas vidas nesse dia, sexta-feira, feriado, dia do trabalhador. Glória a Deus por isso, hein? Embora muitos trabalhadores estejam em casa nesse dia, né? Muitos trabalhadores estejam querendo até trabalhar, né? Tá cansado de ficar sem trabalho. E não é nem porque ele quer, ela quer, mas é que está nessa quarentena aí e está deixando as pessoas até tristes, angustiadas, nervosas, ansiosas, preocupadas, né? Estão presas dentro de casa e olha que prisão, né? Mas o Senhor Deus é maior, amém? Em nome de Jesus. O trabalho, eu costumo falar e é verdade, o trabalho enobrece o homem. A pessoa precisa trabalhar, se ocupar, mentes ocupada, né? Amém? E nesta manhã eu vou falar sobre, hoje é sexta-feira, a gente fala sobre libertação. E eu quero uma passagem aqui. Tenho várias mensagens. Eu quero falar primeiro de Provérbios 29. Provérbios 29. Versículo 23. Vai entrando, vai dando bom dia. Amém? Vamos falar de orgulho? Vamos? O que você acha de falar de orgulho hoje? Provérbios 29, versículo 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Toda pessoa que ela é humilde de espírito, ela obtém honra, mas o soberbo, ele é abatido, ele fica sem saída. O soberbo, o orgulhoso, ele acha que ele está certo, mas ele nunca está certo, né? Porque o orgulho faz com que a pessoa se ache melhor, se ache grande, se ache, poderoso, né? Então o orgulho faz isso, e Deus não gosta da pessoa orgulhosa. É por isso que Jesus falou que para nós entrarmos no reino dos céus, precisa se tornar como uma criança. Que a criança não tem orgulho. Você já viu a criança? Ela se lida com todo tipo de criança. Ela não vê a outra criança diferente dela. Por mais que ela seja uma criança de alto nível, né? Família de alto nível, a criança se acha totalmente simples como aquela outra criança, né? Então, é isso que eu vou falar de orgulho, tá bom? Aqui na Bíblia, tá bom? Em nome de Jesus. Bom dia para você que está entrando, seja bem-vindo. Que o Senhor Jesus fale muito no nosso coração nessa manhã, através dessa mensagem, tá bom? Em nome de Jesus. Vou fazer uma oração por você agora e eu quero que você aceite essa oração. Permita que essa oração entre na sua vida financeira, né? Na sua vida sentimental, em todas as áreas da sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor, porque viemos buscar do Senhor, Pai, mais sabedoria, vinda do alto, inteligência. Derrama sobre nós o Teu poder, a Tua graça. Pai, em nome de Jesus, faça com que nosso rosto venha resplandecer a Tua glória. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, venha guardar essa pessoa que está agora me assistindo, Pai. Essa casa dela, os filhos, a mãe, pai, irmão.
Pai, toda a família, alcance agora, Deus, com teu poder. Livre, acalme os corações nessa manhã. Pai, arranque de cada um toda ansiedade, toda preocupação, todo orgulho, Pai, toda soberba. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, porque cremos, Deus, que o Senhor é um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode, e nenhum dos teus planos são impedidos, Pai. Todos os teus planos irão se cumprir na terra. Pai, em nome de Jesus, alcance, Senhor Deus, essa mensagem, fale através dela. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade para falar ao nosso coração nessa manhã. Senhor, fazer o que te apraz nesse lugar. Que esse lugar seja, Senhor Deus, morada, que a minha vida seja morada do Senhor, que a vida dessa pessoa seja morada do Senhor. Pai, que todo levante do inimigo venha cair por terra na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que vai assistir essa mensagem, aquela que vai assistir posterior, essa que vai assistir agora, todos eles, Pai, em nome de Jesus, sejam alcançados, sejam libertos, sejam transformados, sejam curados, sarados, em nome do Senhor Jesus, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, eu vou falar da mensagem que está em 2 Reis, versículo 5. Nós vamos falar de um homem chamado Naamã, e esse homem foi curado, né? Então aqui fala assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Olha, você vê que esse homem, ele era um chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Você vê, esse homem tinha qualidades, esse homem tinha, sabe, algo que admirava as pessoas, né? Ele era um homem de respeito. Como é bom a pessoa ser uma pessoa respeitada, né? Pessoa que é valorizada, uma pessoa que as pessoas vê ela diferenciada. Esse homem era assim. E através desse homem, ele livrou a Síria, né? Ele livrou através dele. Ele era chefe do exército. Então, era um homem valoroso, era um homem de valor, era um homem de postura, sabe? Era um homem que sabia o que fazia, né? Era um homem admirado. Tem pessoas que ela é muito admirada. Já viu isso? Na empresa, ela trabalha e ela é muito admirada naquela empresa, né? Ela é muito vista diferente, né? Com valores. Tem pessoas que é cheia de valores. Já viu isso? Então, esse homem era assim, o Naamã. Só que o Naamã, ele tinha um problema. Ele tinha lepra, sabe? E trazendo para os dias de hoje, tem pessoas que têm muita lepra, né? Ela tem uma lepra nela. Ninguém sabe, mas ela tem uma lepra, né? Aqui ninguém sabia que o Naamã era assim. Ele era importantíssimo, mas ele tinha um problema, tinha um mal, era uma enfermidade, né? E aí, o que acontece? Ninguém via, ele trabalhando tudo. Às vezes você tem uma empresa, né, de valor naquele lugar, você é muito bem visto naquele lugar, você é muito admirado naquele lugar, você ajuda muitas pessoas. Foi o caso dele, livrou, né, a Síria. Mas você de repente tem um ódio dentro de você, tem uma mágoa dentro de você, tem um ressentimento dentro de você, né? Que você diz assim: eu sou perfeito, eu tenho tudo, mas aquele orgulho, sabe? Aquela prepotência. E muitas pessoas são assim, né? Você conhece um amigo seu, uma amiga, que você diz: nossa, fulano é tão bacana, fulano é bom, fulano, nossa, é inteligente, tem sabedoria, mas fulano é um orgulho. Já viu pessoa assim? Às vezes a gente tem amigos assim, não é verdade?
E amigos, até parentes no meio da gente, assim, né? Eles até ajudam. Não, fulano ajudou fulano, mas eu vou te falar, é um orgulho, só porque trabalha em tal empresa, só porque ele tem um cargo maior. O Naamã, ele tinha uma lepra, né? E o que acontece? Aí diz assim, o versículo 2 diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que falou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta sua senhora, a patroa: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Essa menina viu o chefe dela, e viu, né? E ela disse assim: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um homem de Deus que cura, né? Então, essa menina, ela tinha vindo presa como escrava, né, para essa casa. Ela era escrava na casa do Naamã. Mas para você ver a humildade dessa menina. Essa menina fala assim: se o meu senhor estivesse em Samaria, lá tem um homem de Deus, curaria ele. Quer dizer, ela traz para nossas vidas. A gente é escravo num lugar, trabalha num lugar, numa empresa, e naquela empresa você é escravo, é faxineiro, né? Não desmerecendo o cargo, né? Muito maravilhoso. Da empresa se não tivesse a pessoa que faz a limpeza, né? Nossa, coitado, mas dizendo assim, veio como escravo, chegou ali como escravo, numa situação muito difícil, mas ela quer o bem do patrão dela, né? Ela vê o dever nele, ela vê a necessidade dele de ser curado. É o caso dessa menina. Ela tinha motivo de sobra para não se preocupar com a vida desse homem, né? Porque ela estava ali, ela foi trazida como escrava, né? E essa menina estava ali, ela não tinha valor para as pessoas, escravo não tinha valor na época, né? Então, o que acontece? Sempre o escravo nunca teve valor, né? Mas essa menina, ela tinha muitos motivos para não se preocupar com essa área do patrão dela. Mas ela fala para a esposa dele: olha, se ele tivesse em Samaria, ele seria curado. E eu quero dizer para ela, para você, como essa menina era observadora, né? Uma menina que observava os patrões, que ela chegou a ver a lepra, né, do patrão dela. Eu imagino que a lepra fosse debaixo da camisa, que pouco via, né? Mas a menina observou. E nós precisamos observar as coisas, né? Tem muita coisa que a gente trabalha no lugar, observa tudo, para poder ajudar também, né? Muitas vezes ajudar. Talvez você esteja trabalhando no lugar para ajudado através de você, através de mim, entendeu? É aqui o Naamã, a menina fala isso, e a mulher do Naamã vai lá e fala, então entrou Naamã e a notificou ao seu senhor. A esposa contou para o Naamã foi lá e contou para o rei, e olha só, e notificou ao seu senhor, e disse a sua senhora, aqui. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Quer dizer, lá em casa tem uma menina que foi trazida escrava, né? E ela falou que eu vou ser curado se eu for lá em Israel, né? Em Samaria. Então, o que acontece? Falou assim, então você vai. Eu vou te mandar, porque para nós, você tem um grande valor. Então, você, né, é um comandante do exército, nós precisamos de você bem, então você vai. E aí prepara cartas, prepara dinheiro, prepara ouro, prepara prata em bastante, né, abundância, e dá para o Naamã levar para o rei, né? E Naamã vai. Naamã, eu estou resumindo assim porque a história é muito grande. E aí Naamã vai, né, levando as cartas. O 7 diz assim, e sucedeu que lendo o rei as cartas, né, mandando para o rei, e levou a carta ao rei de Israel. Ele fez as cartas para o rei de Israel e mandou o Naamã junto com as cartas. Só que quando chega lá, que ele lê as cartas, nossa, olha só, 7.
E sucedeu que, lendo o rei da Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem de sua lepra? Quer dizer, mandou carta, mandou um homem com lepra para me restaurar. Eu não sou Deus, eu não sou Deus. Por que está mandando para mim? Ele achou assim que estava sendo afrontado. Olha o que ele fala: pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quer dizer, vocês já estão se levantando contra mim e estão querendo levantar uma guerra contra mim, né? Foi isso que o rei de Israel pensou. Falaram: vão se levantar contra mim. Mas olha o que eles fizeram: mandaram Naamã para cá, trazendo carta, tudo para mim curar ele. Isso é a ocasião que estão procurando. E aí ele ficou muito irritado, né? Rasgou as vestes. E aí onde chega, onde eu quero que você entenda. E sucedeu, porém, 8, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as suas vestes? Deixai-o ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Olha que coisa linda, né? Ele fala assim, o Naamã fica sabendo, o Eliseu fica sabendo, né? Eliseu é um homem de Deus, lá de São fica sabendo que o rei recebeu o Naamã com as cartas. E o rei achou que era uma emboscada, já era uma ocasião para uma guerra, né? Já era um levante contra ele. Então, o homem de Deus fala: por que você rasgou as vestes? Você não precisa fazer isso. Manda ele para mim. Manda ele vir até a mim. Deixai vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ô, meu irmão, nós precisamos ser de Deus de verdade. E quando tiver um problema, nós não enviar para outra pessoa, nós cuidarmos. Tem gente que pega o problema e põe lá no canto lá. Eu pego um problema, eu levo para fulano. Eu pego um problema, eu levo para outro fulano. Não, meu irmão, se você é de Deus, assuma o problema e cure aquela pessoa. O Naamã, agora vamos para o Naamã. O Naamã, ele era o rei, ele era o chefe do exército, um homem valoroso, um homem sábio, um homem inteligente, um homem valente, né? Mas ele tinha um problema. Nós somos assim, a pessoa ela é valente, ela é valorosa, ela é muito, sabe, especial, ela é usada, né, no trabalho dela, na casa dela, é o marido, ele é um bom marido, mas tem uma lepra nele, tem uma lepra, tem uma mágoa, tem uma tristeza, tem uma ferida dentro dessa pessoa que ninguém sabe. E precisa ser restaurada. E quando é restaurado, precisa ser por uma pessoa de Deus. Vê aqui, o Naamã falou, o Eliseu falou: manda para mim esse problema. Por que você está rasgando veste? Por que você está ficando nervoso? Por que você está ficando preocupado? Deixa vir a mim, eu conheço o Deus verdadeiro que habita em mim, que vai mudar essa história, que vai curar esse homem, que vai libertar esse homem. Você não precisa ficar nervoso, né? E nós precisamos, quando chegar o problema, nós precisamos resolver os problemas e não mandar para frente, né? O Eliseu pediu para que mandasse para ele, porque, na verdade, quem tinha de Deus ali era o Eliseu. Então, se você é de Deus e está vendo um problema, fala para o fulano vir falar comigo. Nós vamos orar, vamos mudar a situação, né? Essa lepra vai sair, essa mágoa, essa tristeza, essa angústia, né? Essa pessoa que está revoltada, ela vai vir até a mim e Deus vai fazer a obra através de mim. Não sou eu, Deus, mas o Deus que habita em mim muda essa história. Você crê assim? Eu creio que o Deus que habita em mim muda a história de pessoas, e muda mesmo, né? Muda a história da minha igreja, do meu povo, certo? Da minha família, de pessoas que me procuram. Então diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne se tornará e ficarás purificado. Tem mensagem, tem palavra que fala: ficarás como
uma criança, mas pele de bebê. Mas aqui está falando, ficarás purificado. Então, o Naamã vai à porta do Eliseu. Quando o Naamã vai na casa do Eliseu, ele entra na casa do Eliseu, não, fica parado na frente da casa do Eliseu, o Eliseu nem sai. Ele manda o Geazi, manda o auxiliar dele, diz, ó, vai lá, fala para ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E ele vai ser curado. Como você reagiria se você fosse procurar a ajuda de uma pessoa de Deus e essa pessoa falasse, nem olhasse na tua cara? Nem saísse lá fora para falar com você. Mandasse falar, ó, fala para ele passar mais tarde. Fala para ele ir lá em tal lugar, comprar tal chá que vai resolver. Nossa, você ficaria bravo, ficava. Poxa vida, eu vim de tão longe e eu queria falar com esse homem e agora esse homem se acha. Mas na verdade quem se achava era Naamã, né? Olha só o que aconteceu, 10. Então Eliseu lhe mandou, 11. Porém Naamã muito se dignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha só, às vezes, isso aqui é muito forte, às vezes o nosso orgulho impede de nós sermos restaurados, sabe, o nosso orgulho impede nós de sermos até, de entendermos as coisas, sabe, olha o que o Naamã fez. Naamã muito se indignou, porque ele falou assim, por que ele não saiu lá fora e não impôs a mão em mim? Por que ele não veio aqui e não fez uma oração em mim? Por que ele me mandou ir para o rio? Aí ele disse assim, Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, colocará a mão e invocará o Deus dele e eu vou sair de lá curado. Fácil, eu vou, é facinho isso. Se ele é homem de Deus, ele vai fazer isso. Porém, aqui onde nós estamos vendo, quando ele fala isso, que ele fica indignado, muitas vezes a gente fica indignado com certas situações. Talvez você que está aí me assistindo ficou indignado com muita situação na tua vida já. E você, poxa vida, por que isso não é do jeito que eu quero? Por que tem que ser assim? Quantas vezes acontece de você receber uma notícia e você falar, caramba, não era para ser assim. Se eu tivesse lá, eu resolveria. Se fosse eu, não seria desse jeito. O orgulho fala mais alto, né? Às vezes até a gente fala até com pessoas de Deus também, né? Lugares. A pessoa fala, nossa, mas já vendo aquilo ali? Por que não faz assim, assim? Muitas vezes a gente quer ensinar as pessoas a fazer as coisas. Tem o poder em Deus, né? Foi o que o Naamã fez. Naamã ficou muito indignado, muito nervoso. Naamã manifestou. Sabe o que é manifestar? Ele ficou transformado, transtornado. Às vezes a mãe fala para o filho, filho, faz assim, que mãe, você não sabe nada, fica indignado, né? Fala, não era desse jeito, você não sabe fazer, você não sabe nem ensinar. Eu imagino o Naamã se achando o bambambam na frente do Eliseu, um homem simples de Deus. E não foi nem na frente do Eliseu, foi na frente do Geazi, que foi o auxiliar do Eliseu. Porque nem, né? Então ele ficou com muita raiva, porque ele quis dizer assim, eu sou um homem poderoso, por que não vem ele mesmo falar comigo? Manda esse e às vezes acontece isso com a gente vai no médico e o médico não é aquele médico que a gente quer e a gente fica muito bravo, né? Mas por que não é o médico que eu quero? Por que esse médico? E às vezes o remédio está com aquele médico. A gente nunca deve questionar, se indignar por causa das coisas, porque muitas coisas é trocada nas nossas vidas que é para a gente aprender algo com aquilo, né? Talvez você muda de serviço, aí você diz, mas por que trocaram eu de setor? Vamos dizer que você está no setor, aí você vai trabalhar no outro, mas por que puseram eu nesse setor? É que ali Deus quer trabalhar com você, ali Deus quer te ensinar algo, quer quebrar o seu orgulho, né? Quer quebrar, gente. Quantas vezes não já quebrou? Quantas coisas quebrou? Quantas coisas você ouviu que você fala, meu Deus, sabe que a pessoa tinha razão?
Era eu que não enxergava dessa forma. Aleluia. Não é isso? Quantas vezes alguém falou algo para você e você, na hora, você ficou com muita raiva, mas depois você falou assim, pensando bem, eu acho que vai dar certo. Ô, amigo, faz assim, amiga, faz assim, isso e isso. Aí a pessoa não quer fazer. Mas ali está o segredo da vitória, naquilo que ela está falando. E aí vai fazer. E a pessoa fica indignada. Não quer saber. Mas a vitória dela está ali, amém? Aí diz assim, ó. Longa essa história. Por isso que eu estou falando. Aí o 12 diz assim, não são, ó o Naamã, furioso, ó o que o Naamã fala. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Vamos embora daqui, esse homem não atende ninguém direito, a hora que esse homem está mandando eu fazer, eu mergulhar no rio daqui, os rios de lá de onde eu moro é melhor, são os rios de água limpa, são um rio bom, porventura lá não tem rio melhor, lá o rio Farpar, lá em Damasco, são melhor do que todas as águas de Israel. Olha a raiva que esse homem saiu furioso da frente do homem de Deus. E às vezes a pessoa vem no homem de Deus, na pessoa de Deus, e a pessoa diz, vai lá, faz um jejum, nada, não vai resolver nada, será que não sabe que eu sou uma pessoa que eu oro muito? E fica indignado por causa daquela direção que o Espírito Santo dá para a pessoa. Porque não é a pessoa, é o Espírito Santo que fala através daquela pessoa de Deus, dando uma direção para você, e você não aceita, fica indignado, vou sair dessa igreja, porque esse pessoal só pensa em orar, esse pessoal só pensa, eu vou sair dessa igreja, eu não consigo mais, toda vida que eu vou lá, manda eu jejuar. É assim, fica indignado. O Naamã ficou indignado, achando que era melhor as águas da cidade dele do que o rio que o Eliseu mandou ele mergulhar, né? Mas o orgulho do Naamã fez que ele ficasse indignado. Você já viu que a pessoa, eu chego para você e falo assim, fulano, faz assim, não vou fazer, quem você pensa que é para mandar em mim? Não vou. Não é assim? Mas fulano, não faz isso. Às vezes, olha, é muito estranho, né? Às vezes a pessoa, fulano, eu queria que você ficasse tal dia fazendo assim. Não quero, no trabalho. Não vou trabalhar com aquela pessoa. Por quê? Do lado dela, não vou. Por quê? Não gosto dela. O meu irmão ali tem um tratamento para você. Sabia? Eu falo assim, quando eu tenho um problema assim comigo, que alguém fala assim, Salles, vamos fazer assim, assim. Aí eu falo, Deus, o Senhor vai tratar comigo? Se for para tratar, trate logo. Eu vou fazer. E às vezes eu não quero fazer aquilo, entendeu? Mas eu vou fazer. Por quê? Porque ali é um tratamento para a minha vida. Tem que quebrar o meu orgulho, sabe? Às vezes a gente tem um plano e Deus tem outro, faz outro plano pra gente. Qual que era o plano do Naamã chegando lá? Chegou lá, eu dou as cartas pro rei, o rei vai pôr a mão em mim, se ele não pôr tem outra pessoa, aí não era o rei não sabia curar ninguém, aí já começou tudo dando errado, né? Aí chega o homem de Deus, aí vai direto para o homem de Deus. Quando chega no homem de Deus, o homem de Deus não atende ele. Olha o passo a passo da vida do Naamã. Naamã, todo importante, chega, recebe a notícia que ele poderia ser curado. Ele vai lá para Israel, leva as cartas, leva muito ouro, porque ele tem muita grana mesmo, muita prata, muito ouro, e vamos dizer, muitas vestes, coisas, né, chiques. E aí, quando ele chega lá, ele já é, sabe, quebrantado, de cara assim, né? Porque o rei falando, sou Deus para curar você. Aí Eliseu na cidade fala, não, manda ele aqui,
precisa você se preocupar não, que eu tomo conta desse negócio. Quem é de Deus aqui sou eu. Quem busca Deus aqui sou eu. Manda para mim. Quando ele vai lá, já sai na Amanda ali, vai até a casa do Eliseu. Quando chega na frente da casa do Eliseu, ele para, ele imagina, vai sair o homem aqui, vai pôr a mão em mim. De novo confrontado. O Eliseu não sai lá fora. Manda o Geazi, ainda manda recado. Vai lá, mergulha no rio. Aí ele fala, caramba, o que está acontecendo comigo? Se sou eu nessa história, eu já dizia assim, Deus, trata comigo que o negócio está ficando estreito. Eu preciso ser tratado. E o tratamento meu talvez não seja a lepra, seja o orgulho. Eu tô com muita raiva desse homem, porque está mandando eu tomar banho e me mergulhar no rio. Onde já se viu, ele poderia passar um chá, ele poderia passar uma pomada, ele poderia mandar eu ir no outro médico, ou mesmo orar em mim, passar o azeite. Você sabe que o azeite, né? Unge com azeite, ele poderia pôr o azeite em mim. Dar um nardo, é assim, um ato profético. Mas não, ele manda eu mergulhar no rio, onde já se viu um negócio desse. É o que acontece com muita gente, né? A gente vai fazer de um jeito e acontece de outro. E a gente fala, meu Deus, por que isso, né? Aí o que aconteceu aqui mais? 10. Não, se dignou, não, 12, 13 agora. Ô, gente, desculpa. 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, os empregados de Naamã, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava purificado. Olha só, aqui é um pacificador, um funcionário dele, um moço pacificador, pessoa que traz paz. Chega e vê ele indignado, vê ele nervoso. Você já acalmou alguém no orgulho dela, na braveza dela? Você já acalmou? Porque aqui o empregado dele chega com muito amor, sabe, com muita sabedoria, e diz assim, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa grande, dissera alguma grande coisa, porventura não as faria? Se o profeta mandasse você fazer uma coisa bem grande, você não ia fazer? Imagina mergulhar no rio, por que o senhor não faz? Ele traz paz para o coração, ele acalma aquela fúria. A pessoa estava furiosa, ele chega e acalma a fúria, acalma aquele ódio, sabe? Aquela soberba, aquela prepotência. E o rapaz chega e acalma. Para você ver como a pessoa ser humilde é melhor. Olha aqui, você vê como a humildade é bom. Ele chega com maior humildade, gente, e falando isso para ele. Você não faria? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. O senhor não quer ser curado? Por que esse orgulho todo? Por que o senhor não... Nós já saímos de lá e viemos para cá, uma viagem longa, né? De lá para cá. Para chegar aqui, o senhor não obedeceu o homem de Deus? O senhor nem sabia quem ia falar com o senhor, né? E aí nós precisamos entrar na história e analisar nós, como que nós andamos. Como que você tem recebido as ordens do seu chefe, das pessoas que estão em sua volta? Como você vê o homem de Deus que está acima de você, a mulher de Deus? Porque muitas vezes a gente quer ser liberto, mas a gente não é liberto porque nós não abre o coração, porque nós fica indignado com as palavras que as pessoas falam, com a maneira como as pessoas lidam com a gente. A gente fica indignado com a direção do homem de Deus, da mulher de Deus, entendeu? Foi o que o Naamã fez. Ele ficou indignado, ele não parou para pensar, poxa vida, eu vim de longe e esse homem pôs a falar comigo, a mandar um mensageiro, eu vou fazer, eu vou mudar a minha história, eu vou obedecer, eu vou sair desse orgulho doido que eu sou orgulhoso mesmo, eu vou sair disso e vou obedecer. Precisou o empregado vir humilde, cheio de humildade e falar com ele com maior carinho, com maior amor. Esse empregado estava certo de chegar perto do chefe assim. Como que você tem chegado perto do seu chefe? Brigando? Não aceitando o que ele manda fazer? Tem gente que não aceita. Quando o chefe fala, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não aceita, ele quer do jeito dele, ele fica indignado. Meu irmão, quando nós temos alguém de Deus que quer nos dar direção, vamos acatar a direção.
né? Vamos tomar posse disso. E ali tem, atrás daquele conselho, daquele homem de Deus, aquela pessoa de Deus, vai ter uma bênção para a tua vida, para a minha vida. Daquele conselho vai ter uma libertação para você e para mim. Talvez ninguém conhece a sua lepra, ninguém viu a sua lepra dentro de você, mas Deus está vendo. Deus estava vendo a lepra do Naamã e por isso usou o Eliseu para mandar ele mergulhar, né? O Eliseu mandou o Geazi falar e o Geazi foi lá e falou. Quer dizer, era uma ordem do Eliseu, mas era de Deus através do Eliseu. Tudo que um homem de Deus fala é Deus falando, né? Ele tem a direção de Deus para falar. E aí o que acontece aqui? Então ele falou, né? O empregado falou para ele fazer, né? Com carinho, e o Naamã obedeceu. Coisa linda, hein? O Naamã, coisa linda. Uma palavra branda, como é bom. Como é bom a palavra branda, gente. Como é bom uma palavra de amor. Meu irmão, traga as pessoas para perto de você, mas seja um pacificador. Seja uma pessoa que traz paz, que traz harmonia, que traz amor. Sorri com aqueles que sorriem, chora com os que choram. Seja essa pessoa. Por mais que aquela pessoa esteja indignada, nervosa, você para, você engole aquilo. Talvez você até esteja certo, mas você para, você analisa tudo e depois você fala a sua versão. Ou obedece aquilo, que o certo é obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Você vê, o Saul era orgulhoso assim, como Naamã. O Saul era muito orgulhoso. Saul não obedecia. Olha o final de Saul como é que foi, né? E era um rei. Então, a gente precisa ser quebrantado, ser moldado o nosso caráter. Toda vida que você, nós se indignarmos com algo, ficarmos nervosos, não aceitarmos uma situação, olha, pode ter certeza que ali tem um tratamento para a sua vida, viu? Às vezes sua mulher fala assim, amor, faz assim, assim. Mulher, você não sabe nada, você quer mandar em mim, quem você pensa que é? Quem é o cabeça aqui sou eu sou o marido, eu sou... meu irmão, fica indignado, não. Ali tem algo para você bom, tem um tratamento para você bom, para a sua vida, amém? E assim sucessivamente, todas as áreas, tá bom? Então vamos terminar aqui. Aí ele pegou, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. O homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Olha só que coisa linda. O Naamã ouviu o funcionário, né? Porque se fosse do Naamã mesmo, ele não mergulharia no Rio Jordão, que ele achava um rio sujo, águas sujas. Mas uma coisa, o Naamã, ele fez bom, ele ouviu o rapaz estava com ele, né? Um dos rapazes trabalhava com ele, estava ali junto. Então, o que acontece? Era subordinado dele. Pensa bem, o Naamã, um homem valoroso, um homem que tinha poder, né? Que tinha fama, que era um homem conceituado, né? Mas olha aqui o Naamã ouvindo quem? O rapaz que andava com ele, empregado. Então, eu quero dizer para você, às vezes, nós podemos até ser líderes, né? Líderes, ser grande diante de pessoas, conhecer pessoas, ter pessoas embaixo da nossa autoridade, que o Naamã tinha muitas pessoas embaixo da autoridade dele. Mas, foi através de um que estava embaixo da autoridade dele que ele foi... Que ele ouviu, que aí ele foi curado, porque por ele mesmo, o orgulho dele não ia deixar ele ser curado, se ele não ouvisse. Então eu quero dizer para você, às vezes nós temos uma empresa, o Espírito Santo hoje de manhã estava falando para mim, né, eu dirigindo e o Espírito Santo falando. Às vezes a pessoa tem uma empresa, tem um cargo grande naquela empresa, ela é o diretor, ela é encarregada, pessoas que têm autoridade, e tem pessoas embaixo da autoridade. Só que aquela pessoa, uma hora, ela pode ser chocada com um funcionário dando conselho para ela, dando uma direção para ela. Meu irmão, aceite. Não fique com orgulho achando que você sabe tudo, que você é o sabichão, a sabichona. Não tem esse sabichão, sabichona, não.
Tem pessoas que têm que ter um coração humilde, quebrantado, para ouvir outras pessoas, para ser, sabe, confrontado, e às vezes até confrontado. Nós somos confrontados, e aí que é bom, sabe por quê? Porque nós somos tratados, nós aprendemos mais. Toda pessoa que ouve, ela aprende mais, né? Todo orgulho dela cai por terra. E muitas vezes precisamos ser confrontados para que o nosso orgulho caia, para que nós venhamos ouvir e ser tratado, né? Quantas vezes, eu vou falar para vocês, quantas vezes pessoas falaram coisas para mim que eu não aceitava. Depois eu parava, analisava, aí eu falava, tá certo, eu vou fazer. Porque o pai corrige o filho, né? O pai corrige o filho, porque ele ama. E o patrão às vezes gosta tanto do funcionário, e o funcionário do patrão, que por amor, às vezes o funcionário chega e fala, não, chefe, não faz assim, vamos fazer assim, não vamos ouvir. O que o senhor faria se fosse lá? Vamos fazer aqui, né? Se fosse em tal lugar, o senhor não faria? Ah, não, quando eu trabalhava em tal empresa, eu fazia e acontecia. Por que não faz agora nessa daí? Ah, mas é porque, sabe, esse homem aqui é ruim, esse homem não sei o quê. Esse homem é orgulhoso e você precisa dar um conselho para ele, né? Tem muita gente que nós precisamos chegar e dar conselho, acalmar aquela pessoa. O orgulho dela está sobressaindo, o orgulho dela está fazendo ela cair, porque o orgulho antecede a queda. A Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. Antes de você cair, vem sobre você o orgulho, a soberba, sabe? Você se acha melhor, você diz, eu sou o bambambam, ninguém me bate, ninguém sabe. Meu irmão, não existe um sem outro. Não existe. Então, as pessoas têm mania de dizer assim, fulano é insubstituível. Não é. Só tem um que é insubstituível. Se você largar ele, Jesus. Não tem quem substitua Jesus na vida de ninguém. Mas, pessoas, não, meu irmão, entendeu? A pessoa orgulhosa, ela acha que ela é insubstituível. Ela se acha. O Naamã se achava. Até que ele precisou mergulhar no Rio Jordão. E aí ele ficou purificado, ficou curado, Naamã. O que acontece? No versículo 15 diz assim, então voltou ao homem de Deus, olha ele voltando lá na casa do Eliseu. Lembra quando ele chegou, que o Eliseu falou, ele saiu indignado? Agora ele ouviu o funcionário, foi lá, tomou o banho, mergulhou as 7 vezes, volta direto na casa do homem de Deus, na casa do Eliseu. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, tá vendo? A comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda terra não há Deus, senão em Israel. Te peço que tomes uma bênção do teu servo. Olha só, o Naamã vai lá, agora ele está com o ouro dele, a prata, né? Tudo que ele trouxe, que era para dar para o rei. Mas aí quem curou ele? Não? Quem curou ele? Deus através de Eliseu. Então o que acontece? Ele vai lá, volta em Eliseu e fala assim, agora eu reconheço que não há Deus em outro lugar a não ser aqui, em você, no Eliseu. E as pessoas às vezes precisam ver Deus nas outras pessoas, ver que a vida dela mudou através de pessoas de Deus, não é? Então nós precisamos disso, precisamos reconhecer. Ele trouxe os bens para o Eliseu, olha só, ele trouxe as ouro, as pratas, e aí ele veio aqui dizendo, agora pois te peço que tomes bênção do teu servo, quer dizer, eu quero te abençoar, eu quero te dar uma oferta grande. Nos dias de hoje seria uns 50 mil reais, talvez, vamos, 100 mil reais, ele era muito rico, né? Vou te dar essa oferta. Só que o homem de Deus não aceitou. Olha só, nós não podemos aceitar uma coisa, por exemplo, ora por uma pessoa, a pessoa é curada, agora eu vou aceitar. Não, tá errado. Está errado, né? Eu não posso ficar aceitando aquela oferta por causa daquilo. Não, a oferta é voluntária. Você leva a oferta e dá para a pessoa. Mas ele aqui, ele quis pagar. Você vê, como o Naamã era, ele não perguntou, escuta, o que eu faço para o senhor? Porque o senhor foi muito
bom na minha vida. O Senhor restaurou, através do Senhor eu fui curado. O que eu faço por você? Poderia perguntar isso. Não, ele já ofereceu dinheiro, entendeu? E a gente não devemos fazer isso e nem aceitar, certo? Não aceitar, porque para a obra de Deus, a pessoa vem e dá a oferta para a obra de Deus. Eu não posso a pessoa chegar e falar para mim assim, ó, fui curada. E fui curada aqui na sua igreja. Toma aqui 50 mil reais. Não. Certo? Então, ele não aceitou. Quer ver? Ó? Com ele para que tomasse... Aí não. Então, a bênção. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. Ó Eliseu, não a tomarei. E insistiu ele com ele para que eu tomasse, mas ele recusou. Ele insistiu em dar o dinheiro para ele. Insistiu, ele falou, não, eu recuso, eu não quero. Foi Deus que te curou. Né? Depois ele vai lá e... Lembra quando Jesus curou um homem e falou, vai lá e oferece a oferta, né? Vai lá no templo e oferece a oferta. É isso que tem que fazer. Você precisa trazer uma oferta voluntária e não pagando algo, né? Deus, ele não vende bênção. As pessoas têm mania de falar assim, o pastor pede oferta, está vendendo bênção. Não é isso. Não, a oferta você traz voluntária para ajudar a igreja, para limpeza, para manutenção do templo, água, luz, telefone. Não que está vendendo bênção. E a gente ouve muito isso, nós que pregam o evangelho. E isso é triste, porque nós não vendemos bênção, né? Não pegamos dinheiro para nós. O Eliseu falou, não quero, recuso, né? Aí olha o que acontece. Aí, 17, disse Naamã, seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão... Sim, ele queria dar uma terra, queria dar mula, aí normal, porque ele queria servir a Deus agora. Tipo, para fazer um templo, vamos dar umas terras para fazer um templo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para ajudar, vamos, glória a Deus, né? Então aqui ele estava agindo certo. E aí ele disse assim, 18, nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar. Rimom era o Deus dele. E ele se encosta na minha mão e eu também me tenha se encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Ele quer dizer assim, só Deus em Israel mesmo. Agora eu não vou me curvar mais diante desse Deus. O Deus do Naamã era esse Rimom aí, né? Deuses, não era Deus. E ele servia esse Deus. Então ele adorava nessa casa desse Deus. Agora ele diz assim, que não vai mais, me perdoe, porque eu servia o Deus errado. Aleluia. Meu irmão, quando você conhecer o Deus certo, você vai servir a esse Deus e você vai pedir perdão a Deus por servir outros deuses. Toda a sua vida você ter servido outros. Por isso você tinha lepra, por isso você não era curado, por isso a doença não saiu do seu corpo. Era o caso do Naamã. O Naamã servia o Deus errado. Além do Naamã, ele servia o Deus errado, ele tinha a lepra vinha como orgulho nele, né? E ele achava que servia o Deus certo. Adorava o Deus que Deus abomina, né? E quando ele vê, por isso que as pessoas têm que buscar Deus. Por que você que está com essa doença não vem buscar oração? Porque você vai ser curado e você vai conhecer esse Deus da cura. Você vai passar a servir esse Deus. Não vai servir mais Deus estranho. Ele mesmo está falando, perdoa o teu servo. Quando eu entrar na casa de Rimom para ali adorar. Quando eu entrar naquele lugar lá para adorar aquele Deus, eu não vou mais fazer isso, ele quer dizer. Ele disse, né? Eu não vou mais fazer isso. Né? Eu estou fazendo errado e é por isso que eu não era curado. E muita gente, muitos de nós estamos adorando o Deus Lua, o Deus Sol, o Deus... Não, meu irmão, só existe um Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou. Só ele deve ser adorado, idolatrado, só ele. Tem pessoas até se levantam contra o próprio Deus, imagina, né? Ele diz assim, quando assim me curvar na casa, quando eu me ajoelho, eu me curvo para Rimon, para aquele Deus, né? Então ele diz assim, eu não quero me curvar mais na casa de Rimon. Nisso, perdoe, me perdoe. Eu quero dizer para você, o Naamã foi curado quando ele mergulhou ou foi na hora do perdão? Eu creio, ele foi perdoado na hora que ele pediu perdão, meu irmão. Na hora que ele reconheceu que ele estava errado. Ele pediu perdão por ele se curvar diante de Deus errado. E você vê, o tempo que ele viveu se curvando diante daquele Deus, ele não foi curado. Ele só foi curado quando conheceu Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, né? Aí ele se curva diante desse Deus e pede perdão, até por ter se ajoelhado diante de outro Deus. O Naamã, você vê, muito, porque na verdade ele ia conhecer o verdadeiro Deus. Quando nós falamos de Deus, de Jesus para as pessoas ficam, tem pessoas que nos tratam mal, faz a gente fica indignado com a gente, fala mal, tudo, mas é que na verdade essa pessoa precisa conhecer esse Jesus para ser curada, para ser liberta, né? E ela fica assim, indignada. O mal se levanta, que ela seja alcançada pelo poder de Deus, amém? E aí ela diz, não seja nada, eu não vou para esses crentes, não vou dizimar, não vou ofertar, eu não vou orar, eu não vou jejuar, porque fica indignada, mas na verdade ela precisa de cura interior. Dentro dela ela é revoltada, ela tem uma lepra, dentro dela ela não aceita que ela tem que pedir perdão, né? Olha o Naamã pedindo perdão. Esse Naamã, que eu comecei a história falando quem ele era o que mesmo? Gente, ele era o chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu chefe, e de muito respeito, ele tinha dado livramento aos sírios, né? E era um homem valoroso, mas tinha uma lepra, porém leproso, a Bíblia diz. A lepra. Mas qual era o significado da lepra? O orgulho. E ele não se render diante de Deus Todo-Poderoso, não pedir perdão. Ele pede perdão agora e ele diz assim, não vou mais me curvar diante desse Deus. Não vou mais me curvar diante de Rimon. Perdoe o teu servo. E ele lhe disse ao Naamã, o Eliseu, ele estava conversando com Eliseu nessa hora que ele falou assim, só aqui em Israel tem Deus Todo-Poderoso, só aqui tem esse Deus, e eu preciso falar desse Deus, né? Porque esse Deus me curou, que eu vi Deus nesse lugar. Verdadeiramente aquela menina que estava presa lá na minha casa, que era escrava, falou a verdade. Um homem de Deus tem nesse lugar. Aleluia. Ô meu irmão, quando a pessoa falar de alguém de Deus, que Deus faz, vai atrás dessa pessoa. Fale com ela, peça oração. Foi o que ele fez. Ele veio direto para Israel, para ser curado, para ser liberto, né? Para ser tratado. Na verdade, ele precisava ser tratado. Muitos de nós precisamos ser tratados do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa maneira de ser, de achar que nós somos melhores, de achar que nós podemos todas as coisas, de achar que da nossa forma está certo. E muitas vezes aquela pessoa está mais certa do que eu, né? Sempre a pessoa que dá um conselho para o bem, como o Eliseu deu para o Naamã, é porque ele queria que o Naamã fosse tratado. E muitas vezes nós não queremos ser tratados. Nós ficamos indignados, achamos que estamos tudo certo. E na verdade não estamos, né? O Naamã não estava certo. No caso de mergulhar no rio 7 vezes, né? Ele achou o rio sujo. O rio, a água da cidade dele era melhor. Quantas vezes você diz assim, lá na minha casa a minha comida é melhor, e não quer comer a comida daquela casa, né? Eu vou comer aqui nada, eu vou comer não, porque a comida é ruim, não é boa, né? Mas é ali que você vai ser tratado. É nessas águas que Deus quer te abençoar. Você tem que mergulhar nessas águas.
Era naquela água que o Naamã precisava mergulhar para quando sair a lepra ele reconhecer que existia um Deus poderoso. Um Deus maior do que o Deus que ele servia, né? E aí ele foi liberto. A libertação está em eu me render, em eu pedir perdão. A libertação está em eu não me indignar, eu aceitar uma palavra branda de alguém, porque ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo. E às vezes esse moço que deu o conselho para ele, falou, meu pai, se o profeta tal, ele não falou assim com bastante carinho, com bastante mansidão, com bastante paz. Por que existe guerra? Porque as pessoas não sabem falar umas com as outras. Porque, olha, nessa situação do Naamã, o Naamã estava indignado, por causa que tinha que mergulhar no rio, e ele não queria. Já pensou se está do lado dele uma pessoa mais nervosa ainda, mais indignada do que ele? Já pensou? Se ele pega e diz assim, eu não vou mergulhar, o outro falava, é verdade, meu chefe, o senhor é poderoso, o senhor é bonzão, o senhor, imagina, o senhor vai mergulhar nessa água. Quem disse? Esse senhor vai mandar o senhor mergulhar nessa água? Já pensou se ele tem uma pessoa desse jeito do lado dele? Meu irmão, tem pessoas que às vezes estão do nosso lado, que em vez de apaziguar, em vez de trazer paz, ela traz guerra. Já viu isso? Não, ela não traz, ela não acalma o teu coração, ela deixa o teu coração mais aflito. Você viu? Vamos trazer para os dias de hoje, para a pandemia. Você diz assim, você fala, olha, não está tendo. O outro diz, não, está tendo sim. Você viu um monte de morte. Ontem mesmo uma pessoa falou para mim isso. Falou assim, mas está tendo um monte de morte e é muita morte. Eu falei, para com isso, você só vê morte, você não vê vida. Você não está vendo, as pessoas foram curadas e não é assim como estão falando. Mas conforme você recebe no seu coração, é o que está acontecendo. Não é? A notícia. O Naamã recebeu a notícia de que ele tinha que mergulhar no rio. Na mente dele, o rio já não prestava, já era podre. E na cidade dele tinha rios melhores. Então ele já começou na mente dele pensando, o rio de lá não presta, mas o rio de aqui é bom. Onde eu moro é bom, é limpo. Então, às vezes nós não aceitamos conselho de pessoas, porque a gente se acha melhor, a gente se acha mais sábio. Então, aí nunca vem a cura, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou ser curado, porque eu não estou dando ouvido à voz de Deus. Eu estou ouvindo o quê? O meu eu, o meu interior, o meu orgulho, entendeu? E aí eu não vou lá fazer. Fulano, trabalha em tal lugar, eu trabalhar lá, eu sou formado, imagina. Eu sou formado, eu não vou trabalhar nisso não, porque eu tenho uma formação. Ô meu irmão, começa de baixo que você vai chegar lá, entendeu? Ninguém começa de cima. E o orgulho tem matado muita gente. Tem muita gente com orgulho que é leproso e ela não se rende. E aí ela vai viver vai viver a vida inteira com esse orgulho. Ela nunca admite que aquela outra pessoa é sábia. Ela não admite que aquela pessoa vai ajudar ela. Ela não admite que aquela pessoa mude. Ela não admite nada. Ela só admite que ela é orgulhosa. Porque que ela sabe tudo. E ninguém sabe mais que ela. E às vezes nós estamos assim. O Naamã reconheceu depois que ele foi curado. Primeiro você precisa ser curado. Primeiro você precisa ser tratado para você reconhecer que Deus é Deus. Que é ali naquele Deus que você vai buscar que você vai ter a resposta. Às vezes eu costumo falar para o pessoal assim, andou por tudo que é lugar. Por tudo que é lugar. Agora eu vou na igreja. Ué, mas seu tempo era para você vir na igreja, buscar Deus. Ele que é o rei dos reis, senhor dos senhores, o dono de tudo e de todos. Não, agora eu vou para a igreja tal, depois que já está lá no fundo do poço, né? Não, vai logo buscar ajuda. Vai logo. O Naamã, assim que soube, ele foi. Ficou indignado? Ficou nervoso. Talvez você chegue na igreja e o pastor pede uma oferta, você já vai ficar indignado. Tá vendo? Pedindo dinheiro? Mas e a palavra que ele no seu coração? Tem gente que fica indignado quando o pastor pede uma oferta. Fala para você, você tem que dizimar, é por isso que sua vida não muda. Não, eu tenho que pagar minhas contas. Não, meu irmão, você dizima e Deus vai te abençoar. Isso eu tenho certeza.
Porque é bíblico, nós não estamos falando de coisa que não está na Bíblia, a gente prega a Bíblia, né? Então, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. Então, o dízimo é um mandamento, né? Aí a pessoa diz, imagina, esses crentes só pensam em pedir dízimo, não sei o quê. Não, a gente está pregando a palavra. Se você acreditar e fizer, sua vida vai mudar. Se não, se o Naamã não mergulhasse, não ia mudar a vida dele. Ele não ia voltar para a cidade dele curado. E muita gente está assim. Se ela não fizer, ela nunca vai ver o poder de Deus e ela vai ficar frustrada dizendo que Deus não existe. E Deus existe, só não vai fazer na vida daquele que não crê. Que crê, daquele que eu tenho uma mensagem no meu coração que eu não esqueço nunca. Nunca vou esquecer essa mensagem, que é do Isaac. O Isaac estava indo embora. Sabe por quê? Porque o Isaac achou que na terra que ele precisava pedir ajuda lá em Abimeleque, né? Por causa que não chovia na terra dele. O Isaac estava numa situação de fome mesmo. Era um homem que era para estar revoltado. Eu vou embora. Não, mas ele semeou naquela terra. E aí ele prosperou 30, 60, 100. Muita gente está assim. Não, eu vou parar, eu vou embora, eu vou largar, eu não quero saber, é o orgulho, é a soberba doida, né? E não houve conselhos, não houve conselhos. E aí ela não faz. Quando ela faz, Deus abençoa ela grandemente. Quando ela é obediente, né? O Naamã obedeceu, com raiva, mas obedeceu. Mas aí ele foi curado e ele volta feliz, querendo retribuir o Eliseu. E aí ele quer dar prata, ouro para o Eliseu, né? E aí ele promete para o Eliseu, nunca mais eu vou servir outro Deus. Só vou servir o Deus seu agora. Agora eu vi que tem Deus. Agora eu fui curado, agora eu estou transformado. Agora eu sou um homem diferente. Olha que coisa linda, né? E aí Eliseu disse para ele assim, e ele lhe disse, vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Foi embora da frente da casa dele. Meu irmão, às vezes a gente é muito abençoado e nem percebe, né? O Eliseu, o Naamã agora percebeu tudo, conheceu o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus através da nossa obediência. Tirar todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, todo o nosso achismo. A gente acha muito isso, acha muito aquilo, mas e o que Deus acha? É forte, né? O que Deus acha que eu tenho que fazer? Não, fulano é muito ruim, fulano é não sei o quê. Mas será que o fulano não precisa ser tratado através da minha vida? Através da sua vida? Será que não? É muito fácil deletar pessoas, não é? Deleto pessoas, o Naamã ia deletar o Eliseu aqui. E era um grande homem de Deus. Ele ia tirar da frente dele o conselho, a forma como o Eliseu tinha falado para ele fazer. E aí ele não ia ter a história de Naamã se Naamã não obedecesse, se Naamã não mergulhasse naquele rio. Tá? É um recado para a gente no dia de hoje. Você que é um grande empresário, que acha que sabe tudo, se tem alguém subordinado a você, que vê você indignado e vai te dar um conselho, você sai daqui, você não sabe falar nada, não, ouça ele, ouça. Quebre o seu orgulho nessa manhã, em nome de Jesus. E ouça pessoas que estão em sua volta. A mulher do Naamã ouviu a empregada, escrava. E aí, se a mulher do Naamã não tivesse ouvido a escrava, que fala do Eliseu para ela, e vai lá para ser curada, e o Naamã vai lá para ser curado, já começou de lá de baixo, começou da escrava, falando para a mulher que tinha um homem de Deus em Samaria. A escrava fala para a mulher fala para o marido vai lá, fala para o rei, que é o Naamã, fala para o rei pega e manda o Naamã para lá, para Israel. O que eu quero dizer com isso? Houve pessoas falando, pessoas humildes, começou com pessoas humildes, começou com uma empregada, com uma escrava. Para chegar à cura do Naamã, começou com uma escrava. E termina com um homem de Deus simples, humilde, que vivia lá em Israel, Samaria.
Entendeu? É isso que eu quero que você veja. Às vezes naquela pessoa pequena, aquela pessoa humilde, tá a tua bênção, né? Mas você é grandão, você é ricão, todo poderosão, formado, e acha que não tá. E aí fica indignado. E você pensa que você é melhor, você sabe mais. E às vezes a gente, desculpa, deu uma saidinha rapidinho. E às vezes a gente precisa mergulhar. Amém? Em nome de Jesus. E essa mensagem que Deus mandou eu dar para você. Diante da queda vem o orgulho. Amém? Então, diante da queda, primeiro vem o orgulho. Depois, seja humilde. Tá bom? Em nome de Jesus. Reconhecer Deus é a melhor coisa que nós temos que fazer. Adore a Deus, reconheça Ele como seu Salvador, como a pessoa que vai mudar a sua vida. A pessoa de Deus muda a tua vida e a minha vida em nome de Jesus, tá bom? Mas eu quero dizer para você que o Naamã foi curado. Você também pode ser curado hoje, em nome de Jesus, através dessa mensagem. Você também pode ser liberto hoje, em nome do Senhor Jesus. Peça perdão a Deus hoje por algo que você fez, né? Alguma coisa que tem dentro do seu coração, porque o Naamã, ele tinha um orgulho, indignado que ele era orgulhoso. E às vezes o orgulho faz a gente não se aquebrantar diante de Deus. Tem pessoa que nunca derrama uma lágrima diante de Deus. Então, se aquebrante, fala, Deus, eu sou errado, fulano é errado, mas eu sou mais ainda, porque eu conheço o Senhor, eu preciso ser quebrantado. O Naamã não conhecia Jesus. Não conhecia Deus, né? O Eliseu apresentou Deus para Naamã. E Naamã era orgulhoso até o dia que conheceu Deus. Depois ele volta lá e pede perdão para o Eliseu. Diz, reconheço que só tem Deus em Israel. No outro lugar não tem Deus, só esse Deus, porque me curou. Entendeu? Nós precisamos, às vezes, ser curado. Eu não sei qual é o seu problema hoje, que precisa de uma cura, de uma transformação, de uma restauração. Então hoje eu te convido a orar e pedir perdão a Deus. Falar, Deus, perdoa, eu agi muito errado, eu fiquei com raiva, eu fiquei indignado, eu ouvi tal palavra, a pessoa me falou uma palavra, eu fiquei com tanta raiva e eu não quero isso porque eu quero ser tratado, eu quero ser curado. Muitas pessoas precisam ser tratadas dentro dela, de dentro para fora. Ninguém é bom se não for tratado de dentro para fora, né? Quantas vezes eu falo de mim, quantas vezes eu fiquei com muita raiva, eu não queria perdoar alguém e eu não crescia espiritualmente por causa disso. Tem gente que não cresce em Deus por causa do orgulho. Deus tem até um chamado para essa pessoa, tem até algo para fazer na vida da pessoa, mas o orgulho não deixa, a pessoa não se rende. Vamos se render nessa manhã, amém? Jesus quer mudar a tua história nessa manhã, tome posse disso. Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer restaurar, Ele quer te prosperar, amém? Em nome de Jesus, vamos prosperar em Deus, vamos ser grande em Deus, em nome de Jesus. Quero declarar sobre a sua vida, o que aconteceu com Naamã, nessa manhã vai acontecer na sua vida, amém? Em nome de Jesus. O que aconteceu na vida do Naamã, um homem que tinha uma lepra, que voltou purificado, você vai ficar purificado nessa manhã, para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora apresentando todas essas assistindo e aqueles que vão assistir essa mensagem ainda. Ó Deus Santo, poderoso, reconhecemos, Pai, nossa pequenez, os nossos erros, Pai. Somos, Senhor Deus, tão pequenos, tão frágeis. Pai, quantas vezes nós não recebemos direção? Quantas vezes, Pai, não queremos, Senhor Deus, assumir, Deus, aquilo porque somos orgulhosos, Pai, somos arrogantes. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora que o Senhor alcance a minha vida, a vida desse homem, dessa mulher. Pai, alcance a casa, a família. Pai, em nome do Senhor Jesus, alcance a minha igreja, todo o povo da igreja agora. Ó Deus Santo e poderoso, passe com seu poder, do alto da cabeça à planta do pé.
Em nome de Jesus, arrancando todo o mal, quebrando, Pai, todo orgulho, toda soberba, toda incredulidade, todo medo, toda dúvida, toda indignação, todo ódio. Em nome de Jesus, eu oro agora e digo: mal, solta a vida desse homem, solta a vida dessa mulher, sai do coração dela, sai do coração dele, sai da alma, do espírito. O mal, você que age nessa pessoa, que não deixa essa pessoa se render, pedir perdão para essa outra pessoa, em nome de Jesus. Eu quero esse homem rendido, reconhecendo que o Senhor é um Deus perdoador, que o Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus que muda a história. Oh Deus, essa pessoa precisa se render e reconhecer, Pai, que ela está se curvando diante desse ódio, se curvando diante dessa mágoa, se curvando diante, Pai, dessa preocupação, dessa ansiedade. Oh Deus, nessa manhã eu oro para que seja quebrado toda a cadeia de orgulho nas nossas vidas, em nome de Jesus. O nosso coração, alcance agora essa alma, alcance agora esse coração, tira, Senhor Deus, todo o mal. Deus, até o dia, Pai, que o Davi não reconheceu que ele era orgulhoso, o Senhor não fez dele um homem segundo o coração do Senhor, pois o Davi, Senhor, achou que estava certo, fazendo tudo errado, mas lá no Salmo 51 ele confessa o pecado. Ó Pai, nessa manhã, Deus, nós queremos que essas pessoas, nós, Pai, eu me incluo, Senhor, para que venhamos confessar, Pai, todo o nosso orgulho, toda a nossa incredulidade, todos os nossos medos, nossas dúvidas, e aceitar, Pai, que não somos melhores que ninguém. Ó Deus Santo, poderoso, que não somos maiores que ninguém. Somos iguais, Pai, perante o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu expulso dessa vida todo o mal, todo o ódio, toda briga, toda contenda, toda fofoca, todo espírito da inveja, do olho grande, toda miséria, todo fracasso, fora dessa casa agora, fora desse povo, fora dessa família. Eu exijo que todo o mal saia agora, em nome de Jesus. Toda indignação, essa pessoa que vive indignada, que ela acha que aquela outra pessoa tem que mudar, mas na verdade é ela que tem que mudar. Eu digo: diabo e seus mensageiros, fora da vida dele, fora da vida dela agora, em nome de Jesus. Sai de todo o povo, dessa nação também, agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, santo, que essa pessoa fique purificada nessa manhã. Nós ficamos purificados diante do Senhor. Reconhecemos, Deus, que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de Ti, Pai. Que a Tua palavra é verdadeira, é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Naamã foi liberto não só da lepra, mas foi liberto, Pai, porque ele passou a Te servir, a andar com o Senhor. Ele conheceu o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Pai, nessa manhã nós Te louvamos, Te engrandecemos, Te agradecemos por essa mensagem. Aonde essa mensagem chegar, que a pessoa venha reconhecer que o Senhor é Deus, que não há outro. Obrigado, Deus, por todas as pessoas que estão comigo assistindo, em nome do Senhor Jesus. Bom dia para Gilda, bom dia para Dona Maria Rosa, bom dia para todo o povo que está me assistindo, bom dia para Jéssica, para Silvane, que o Senhor Jesus abençoe e guarde vocês. Em nome de Jesus, um beijo no coração, amo vocês, amém? Vocês estão bem, que fiquem melhor ainda e tenham paciência, que já já as coisas estão normalizadas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Assim eu creio, amém? Que guarda essa mensagem, compartilha com seus amigos. Lá, dá um like, né? Um dedinho, um joinha, e compartilha a mensagem. Tem muitas pessoas precisando ser tocadas, ser alcançadas, e é nós que fazemos isso, amém? Eu quero que você me ajude a compartilhar essa mensagem para a glória de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Olha, hoje é sexta, domingo eu estarei aqui fazendo uma live, domingo eu quero ficar aqui até tarde, né? Você pode subir aqui, receber uma oração, tá bom? Em nome de Jesus. Se quiser vir me ver, venha. E a gente estamos juntos, tá bom? Estamos juntos. Nessa batalha nós estamos unidos para a glória de Deus, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde,
que Ele te proteja em nome de Jesus, que você seja livre, que o Senhor Jesus te dê paz, alegria, tenha um feriado abençoado. Eu oro agora também pelos trabalhadores, Pai, em nome de Jesus, alcança todos os trabalhadores, Pai, do nossa nação. Ó Deus, abra todos os comércios, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, mova-se em prol desse povo, Deus, que precisa, Senhor Deus, do seu salário, que precisa voltar para a sua empresa. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nessa manhã. Olhe para essa oração dessa tua serva tão pequena, Pai, mas que o Senhor é grande. Eu reconheço que o Senhor é grande, que pode mover o coração das autoridades, trazendo de volta, Pai, tudo normal, em nome de Jesus. Tem pessoas passando necessidade, pessoas trabalhadoras, Pai, pessoas, Senhor Deus, que dá o suor, mas, Senhor, está sem fazer nada, e ela está triste, ela está angustiada, mas o Senhor é Deus, Pai, para mudar essa história de um dia para a noite, no piscar de olhos. Oh Deus, em nome de Jesus, eu abençoo todos os trabalhadores e declaro que logo, um pouquinho de tempo, você vai estar trabalhando na sua empresa feliz, recebendo o seu salário e abençoando vidas em nome de Jesus. Aleluia, amém? Recebe essa bênção. Você que é trabalhador, você que trabalha por conta, não importa, recebe a bênção do Senhor Deus nessa manhã. Eu te abençoo nesse dia do trabalhador, para que você tenha ânimo, para que você tenha forças, para que você tenha projetos novos, viu? Para que você tenha novos projetos em nome de Jesus, que volte logo tudo normal. Olha, que Deus te dê uma nova direção. Quando voltar, que a tua vida seja totalmente transformada, não vai ser mais a mesma mesmo, mas que tudo isso tenha sido um aprendizado para nós sermos melhor no nosso trabalho, na nossa família, em tudo que nós fizermos, amém? Em nome de Jesus, eu louvo e agradeço a Deus pela tua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba a bênção nessa manhã. E o abraço de tartaruga, né, Jéssica? Um abraço de tartaruga e um beijão no coração, amém? Fica com Deus. Eu amo vocês. Um beijo. Obrigada por tudo.